Olá, graça e paz. Eu sou Balbiraci, mestre da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. É uma grande honra tê-lo aqui com vocês mais uma vez na nossa videoaula de hoje. E nós vamos estar falando de um assunto bastante relevante. Nós estamos aí tratando nas nossas videoaulas sobre dinheiro, sexo e poder. E hoje nós vamos falar do o poder que destrói. Mas antes de nós começarmos a nossa videoaula de hoje, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal IGET TV, faça os seus comentários, deixe o seu joinha, compartilhe, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que o nosso assunto é bastante relevante. E toda vez que nós lançarmos um novo vídeo aqui no nosso canal, você será comunicado através do próprio YouTube. Amém? Seja abençoado, fique conosco e vamos para a nossa aula de hoje? Ok. Nosso assunto é o poder que destrói. E o nosso texto áureo, ele está em Colossenses 1:16, que diz assim, vamos ler? Porquanto neles foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, seja governo ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Meu irmão, olha só, o poder, esse poder que destrói, ele demanda de uma condição de superioridade. Ele requer um controle absoluto, porque quando ele está relacionado a isso, a superioridade, é, ele vai fazer com que haja um rompimento, uma destruição entre os relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e mulher, até mesmo nos melhores amigos. Ele vai fazer uma corrupção dessa relação, porque esse poder, ele aniquila o diálogo e arrasa a integridade das pessoas. Isso é evidente quando olhamos para a história da humanidade. E quando observamos a nossa história pessoal, que nós vamos ver como nós estamos reagindo quando nós recebemos um poder. Quem da nossa vida aqui, quem de nós aqui já recebeu o poder e não soube administrar? Ou nós ficamos abaixo de um determinado, uma liderança, onde nós não reconhecemos essa liderança. Eu quero dizer para você que toda liderança é bênção de Deus, Então precisamos entender. E não precisamos estar sempre revoltosos com as nossas lideranças. Amém? Precisamos respeitá-la. Mas quem recebe esse poder, E como esse poder pode ser controlado? E por que, esse poder precisa estar isento de ganância, inveja, cobiça? Porque toda vez que está associado com isso, tem ruptura, não tem jeito. Amém? Precisamos receber uma liderança, receber um poder, estar e colocar de fora nessa condição a corrupção, a inveja, a cobiça, porque tudo isso é uma arma que destrói, É uma arma de destruição. Precisamos entender isso, meu irmão. Precisamos entender e interiorizar que o poder é de Deus e nós precisamos administrar bem esse poder. E para que serve o poder? Vou fazer uma pergunta para você. Por que e para que serve o poder? Eu vou explicar um pouquinho da vida de José. Isso vai retratar bem o que é o que fazer com o poder. Para que serve o poder? José, na sua infância, ele tinha sonhos e explicava para os seus irmãos, e eles ficavam com inveja e com medo, porque toda vez que José revelava um sonho para os seus irmãos, eles achavam que José estava sobrepondo a ele.
E realmente Deus já estava preparando José para ser um grande líder, para receber poder. E quando ele cresceu e ele foi colocado foi vendido para o Egito, para Potifar, foi levado para o Egito e Deus o preparou. E ele se transformou em um grande líder, um grande governador, governador do Egito. Imagine, meu irmão, uma pessoa na condição de governador do Egito. Não era muito fácil governar naquela época. Se hoje já não é muito fácil, imagine naquela época, né, que não tinha tanta tecnologia, tantas coisas, né, e era na vontade mesmo dos homens e das lideranças, porque acima de José tinha o grande rei do Egito. Porém, Deus deu poder para José e ele não ficou soberbo com esse poder. Ele foi preparado para salvar as vidas do seu povo, porque no futuro ele teve sonhos que viria 7 anos de seca e 7 anos de bonança. E Deus deu a ele o poder de administrar com sabedoria. E no momento certo, ele não deixou a sua própria família, então o seu próprio povo, passar fome. Né? Leia lá em Gênesis 41, capítulo 41, toda a história de José, que você vai entender tudo isso. Por quê? Porque Deus concedeu a ele esse poder. E a história de José é uma marca que traz uma graça da bondade e a vontade da sabedoria de Deus sobre o seu povo. Amém? Você pode ler aí em Gênesis 41, 37, passando por 46, 45 e em diante. Pode ler Gênesis a partir do capítulo 40 e você vai entender a história de José. Amém? E vamos dar continuidade. E qual é o benefício desse poder? Qual é a condição que nós recebemos o poder? Para que serve esse poder? Também serve para beneficiar os necessitados. O poder deve servir para beneficiar aqueles que ainda não têm condições. Eu tenho um poder, mas se eu não entregar e ser gracioso com as pessoas que têm a menos, esse poder não vai ser bem administrado. Nós precisamos sim abençoar os necessitados e os menos favorecidos, como José fez com seu povo, né? Ele viu que o povo estava passando fome, chamou os seus irmãos, forneceu o mantimento, colocou o dinheiro dentro do saco para eles e ainda trouxe toda a sua família para viver no Egito. Meu irmão, é claro que Deus dá autoridade e poder, dá sim. Mas é claro que todo líder deve querer ajudar aqueles que tiverem ao mesmo convivência que você teve. Quem não procura ajudar os seus, né? Mesmo que a gente procure ver as condições de ajudar tanto a meus irmãos de família quanto a irmãos da igreja, precisamos sim, irmão. Então, no entanto, nós devemos notar que tais exemplos, precisamos sim dar exemplos, se encaixam bastante nos modelos atuais. Assim como José, hoje procuramos fazer a mesma coisa. Se você receber o poder, saiba administrar e saiba beneficiar as pessoas menos necessitadas ou aqueles que estão até abaixo do seu domínio, abaixo da sua governança. Amém? E o poder também serve para promover justiça, porque devemos servir e promover a justiça. Isso é poder. Poder é você poder ajudar, é você atender os necessitados, mas também é para fazer justiça. Nenhum líder
deve ser, que tem um poder, deve ser negligenciar a sua condição de justiça. Você pode condenar um e pode absorver outro e ser desleal com um e com outro. Então, toda autoridade é ministra de Deus. Tudo foi Deus que nos deu. Então, precisamos sim fazer com sabedoria e realizar justiça, né? Precisamos sim promover justiça. Deus tem como objetivo de nos promover através da própria justiça, da moral, da justiça legal e também a justiça da sociedade. Apesar disso, somente o coração que tem fome de sede e de justiça conseguirá promover um grande poder, uma grande administração. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico de hoje, que é como é o poder que destrói. Meu irmão, precisamos entender que o poder, ele se não souber administrar, ele é destrutivo sim. Nós podemos ver o poder através do início da Bíblia, em Gênesis, com o Adão e Eva, o exemplo de Adão e Eva. Deus tinha dado a ele todo o poder sobre toda a terra. Ele tinha o poder. Mas por que eles caíram? Porque eles queriam conhecer além daquilo que Deus colocou para ele. Ele queria ter uma condição além, né? A mulher foi colocada em prova e ela caiu. Poxa, se eles tinham todo o poder, governava sobre todos os animais, Deus deu a ele a ordem, governai sobre tudo. Tudo isso aqui é para vocês. Mas eles pecaram, né? Adão comeu do fruto proibido e ainda concedeu para o seu marido, né, o Adão, e ele mais uma vez e ele pecou, e ainda veio se queixar para Deus, dizer, a mulher que tu me deste como companheira me deu e comi. Interessante, né? Ele tinha o poder, o domínio e se deixou cair. Então, todo esse poder, essa condição, separa, né, do relacionamento do homem com Deus. Então, o pecado separou o homem de Deus. Amém? Outro exemplo que nós temos também, de uma pessoa da Bíblia, é o rei Saul. Um exemplo do rei Saul. O rei Saul, ele tinha o poder, ele foi ungido rei através de Deus. Deus concedeu a ele poder e riqueza e condições, domínio. Só que o poder ele foi contaminado pela inveja e o medo. E ele começou a perseguir a Davi. Por quê? Porque ele tinha uma sensação de que Davi queria tomar o trono dele. E não é verdade, né? Deus preparou Davi. E Saul, ele era impotente para controlar o coração das pessoas. E por isso se voltou contra Davi. Você pode encontrar essa história em Samuel, 1 Samuel 18 em diante. Né? Além disso, ainda abalou o relacionamento com seu filho Jonathan. Imagine, ele começou a perder o poder, o domínio sobre o reinado, começou a perseguir a Davi e ainda quebrou um bom relacionamento que ele tinha, porque Davi e Jonathan tinham um bom relacionamento. E aí Saul quebrou esse relacionamento até com seu próprio filho. E em vez de usar o poder para enriquecer os relacionamentos, Saul destruiu. Simplesmente assim. Amém? Outros exemplos que nós temos de poder que é sobre os discípulos. Em Mateus 18, 1, 5, Marcos 9, 33 a 37, Lucas 9, 46, você vai encontrar
um relato onde os discípulos eles queriam ter poder, o desejo ardente de poder, né? E causou discussão entre eles. Jesus, reconhecendo aquilo ali, deu uma palavra bastante dura para eles. Em verdade vos digo que se não se converterdes e não voltardes como uma criança, de modo algum entrarei no reino de Deus. E se alguém quiser ser o primeiro, será o último e sirva a todos. Então, precisamos ter, além do poder, nós precisamos ter a humildade, né? E naquele momento ali, nessa passagem, eles queriam ter um local, um lugar escolhido, né? Deixa eu sentar na sua direita, né? Quando estiver no reino de Deus. E Jesus, opa, calma, porque ele queria, o coração dele estava querendo poder, mas um poder descontrolado. Amém? O quarto ponto é sobre Simão o Mágico. O Simão o Mágico, ele quis lucrar com o poder de Deus, porque ele viu os discípulos fazerem milagres, né? Os discípulos tinham o poder de expulsar demônio, curar, e aí Simão o Mágico, ele quis, né? Chamou os discípulos ali e disse, olha, ofereceu dinheiro para comprar esse poder. Interessante, né? Que às vezes as pessoas acham que o poder mesmo pode ser comprado. Não pode, irmão. Esse poder que você poderá aplicar um valor, um dinheiro, esse poder você já recebeu por ele. E ele vale, você vale aquilo que você recebeu. Porque o que é o poder valoroso é aquele que é dado por Deus. Amém? Então, precisamos entender que tudo isso é um poder destrutivo, como eu já falei para vocês. Você entende, se exercer uma função de poder e autoridade, ele tem que ser usado para servir o próximo, né? Isso é glorificar a Deus. Amém? Mas vamos para frente, vamos continuar com nossa aula de hoje aqui. Quem são os inimigos desse poder, né? Nós vamos ter aí o egocentrismo. O Paulo, ao escrever ao Timóteo, disse, nos últimos dias sobrevirá um tempo difícil, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, irreverentes, né? As pessoas serão egocentristas, né? Centradas em si mesmo. Então Paulo já estava alertando sobre esse sentimento, essa condição do homem se olhar para dentro de si mesmo, só olhar para ele, olha, como diz o termo aí, olhar para o próprio umbigo, não é verdade? Então isso é muito ruim. Então isso são inimigos do poder. Se você tem um poder e você se coloca nessa condição, meu irmão, caia fora. Ou então devolva e diga, Senhor, esse poder eu não quero. Amém? Outro inimigo do poder é a vaidade. Meu irmão, quando você vê na rua as pessoas vestidas e diz assim, olha, eu queria ter uma roupa igual a essa. E você faz tudo para obter aquela condição. Você quer ser igual a uma outra pessoa, aquilo que você não é. Então isso é vaidade. Você às vezes nem precisa daquela condição e você deseja. Isso é vaidade. Isso é inimigo do poder. E nas escrituras o termo vaidade traz a ideia de desejo exagerado de atrair a atenção, né, de um Deus falso. É como se eu sou assim, eu quero ser assim. É como você se colocar como um Deus, né? Então semelhantemente a gente pode apresentar uma definição que diz assim, valorização que se atribui à própria aparência ou qualquer outra qualidade física ou intelectual que você não tem e você quer apresentar. Quantas pessoas hoje, por vaidade, perdem a vida, perdem a saúde, porque querem modificar corpo, parte, né, do corpo, não está satisfeito com a parte do corpo,
Eu tenho visto aí algumas descaracterização da face humana, né? Trazendo condições totalmente adversas daquilo que Deus criou. E, meu irmão, muito feio. Fica muito feio quando a gente tem a mudança que altera o nosso natural por pura vaidade. Amém? E podemos também falar sobre a ambição. A ambição é a ânsia de ganho exorbitante. Quanto tempo a gente luta para ter aquilo que eu quero, eu quero, eu quero. Quando você tem, mais eu quero, mais eu quero, mais eu quero. Isso é cobiça, isso é avidez, é um desejo exagerado de ter e receber cada vez mais, tanto seu como dos outros. Amém? Na Escritura Sagrada, tanto a ganância quanto a cobiça estão ligadas à idolatria. Muitas pessoas querem ter dinheiro e se amarra à idolatria, e até a idolatria do próprio dinheiro. Idolatra o próprio dinheiro. E aí idolatra o próprio poder, porque diz que quem tem dinheiro tem poder. Isso é uma falsa falácia, né? Isso é uma falácia. E não é verdade. Porque quem tem poder emanado por Deus tem tudo. Porque tem sabedoria, tem inteligência, sabendo administrar. Amém? Ok, então vamos lá. E quais são os perigos desses poderes, né? Do poder? Quais são os perigos? A intolerância. Né? A intolerância é a intransigência com relação à opinião, à saúde, à crença, modo de ser, modo de agir, reprovar qualquer coisa, tudo. Ah, não, isso aqui não está certo. Eu conheço, eu sei, eu quero, é assim. Então a gente se torna intolerante, a gente não aceita nem ideias. Às vezes uma certa liderança tem um poder de decisão e outras pessoas vêm lá e para auxiliar. As pessoas dizem, não, quem manda aqui sou eu quero do meu jeito. Isso é intolerância. E no primeiro, o registro em Marcos, tem um registro em Marcos 9, 38 e 41, que proíbe um homem de expulsar demônio. Olha só, Jesus manda os seus discípulos ir expulsar demônios, salvar, libertar, curar. E eles voltam dizendo, Senhor, tinha uns ali, um que estava expulsando o demônio, e eu mandei parar. Aí Jesus repreende, diz, não, deixai, porque quem está comigo, quem não está comigo, está contra nós, né? Quem ajunta para nós, está comigo. Então, às vezes, até os próprios discípulos passaram por situações de intolerância. Eles buscaram essa condição, né? Então, precisamos ser sábios nessas condições de intolerância. Outra condição também é a corrupção. A corrupção visa inverter os valores dos bons costumes. Eu tenho um costume, uma regra a seguir, e você burla essa condição. Infelizmente, quando esse inimigo está associado ao poder, ele se corrompe facilmente, ele perde o senso de justiça, ele desrespeita o santo poder que é dado por Deus, ele destrói esse poder que Deus dá para ele. Então, corrupção é muito, muito ruim. Isso é um assunto que está na atualidade, e isso estava no passado também, mas cada vez mais forte na atualidade. E se você quer ter uma lista de prioridade, de ficar em um lugar que tenha interesse pelos outros, a gente vai falar, né, bastante coisas aqui que a gente vai trazer. Um assunto interessante é: vença o poder que destrói. Eu posso ter um poder, esse poder é destrutivo, mas eu posso fugir e posso destruir esse poder e essa condição. Vamos lá para algumas situações. Algumas virtudes que estão dispostas à disposição de Cristo para vencer esse poder, nós vamos falar aqui. Primeiro é serviço.
se nós nos colocarmos ao serviço do reino de Deus, nós vamos fugir desse poder que destrói. Se nós formos altruístas, se nós tivermos bondade, se nós tivermos contentamento, o amor, o fruto do Espírito Santo, meu irmão, tudo isso faz com que você vença o poder destrutivo. Amém? E para encerrar, nós vamos para a nossa aplicação pessoal. Amém? Vamos ler comigo. Como cristão, entendemos que Deus nos concede graciosamente autoridade e poder. Por isso, despojemo-nos da ganância, da inveja, da cobiça, da corrupção, do pecado, porque semelhantemente estejamos aptos a servir ao Senhor e ao próximo. Amém? Que Deus abençoe vocês, que eu quero deixar uma mensagem para vocês interessante, que todo poder, como diz, emana de Deus, que você receba esse poder, meu irmão, e saiba administrar com sabedoria, e busque raciocínio, inteligência, sabedoria na própria palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Com sabedoria, e dá-nos, Senhor Deus, sabedoria para administrar o poder que Tu concedeste para cada um, para mim e para aqueles que estão nos ouvindo hoje, Senhor Deus. Que possa, Senhor Deus, que possamos administrar esse poder com sabedoria e com unção da Tua bênção, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão nos ouvindo, abençoa, supre necessidade de cada um, que possamos ajudar aos próximos. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Shalom. Fica com Deus. Espero você na nossa próxima aula, domingo que vem. Amém?